Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Eu, Paulo Daniel, mais conhecido como Paulão. Hoje vamos iniciar um grande projeto que se chama Memórias Vivas de Cafelândia, onde iremos resgatar muitas histórias difíceis, mas também histórias gloriosas. Então sejam todos bem-vindos, vamos iniciar o nosso bate-papo. Hoje trouxemos convidados, na próxima semana vamos trazer outros convidados também, em diversas familiares. Quando chegar em todas as famílias, iremos especificar de acordo com cada família para que a gente possa contar a história, porque sabemos, 1 hora é pouco tempo para muita história. Então sejam todos bem-vindos à Memória Viva de Cafelândia. Obrigado ao povo que nos ouça. E eu me chamo Alberto Pianessa. Aqui cheguei com 4 anos, em 50 ou 51. Meu pai veio em 49, abriu espaço em Cafelândia e voltou para Rio do Sul, Santa Catarina, não conseguia vender a propriedade. Ele veio no ano 50, no finalzinho, já perto dos 51, para ser bem franco. Meu pai foi um homem de pouco estudo e quase nada, muitas histórias para contar. Saiu da guerra da Itália por não poder mais sobreviver, veio para o Brasil, abrindo espaço. E com muito prazer, não orgulho, não tenho isso, graças a Deus, mas tenho prazer em dizer que meu pai fez história e não sabia nem ler e nem escrever. Então, eu fui vereador por 3 mandatos, fui candidato a prefeito uma vez e outra vez a vice. Até esse senhor que era candidato a prefeito está ao meu lado. Não consegui na majoritária, mas tenho andado na cidade de cabeça erguida, meus senhores. E para quem não conhece o Alberto Pianessa, é só ficar na beira das estradas que ele anda demais em Cafelândia para ver o progresso do nosso município. Que da época que aqui cheguei só tinha o Nuríbio Tomás e os Luiz, aqui os Moreira. Aqui era difícil, aqui era impossível. Meu pai ia em Cascavel para ganhar o pão, viu, meus senhores? Ganhar o pão para trazer para a família, que aqui não tinha nada. Ele ia ao domingo de tarde construir o primeiro hotelzinho em Cascavel e voltava no sábado com alguma coisinha para poder sobreviver. Por isso que eu digo, gente, hoje as pessoas reclamam de barriga cheia. Eu já falei demais. Tenho história do meu velho pai que aqui a jagunçada mandava matar o vizinho para se apoderar da propriedade. Meu pai foi em Rio de Janeiro conversar com Getúlio Vargas, de pé no chão. Ivete Vargas até falou pro pai, diz: pai, esse homem é índio lá no Paraná? Não, ele é colono. Meu pai teve o prazer de tomar café com mistura junto com o presidente da República, que hoje é difícil falar. Deixa quieto. Eu tenho um remorso de ver tanto orgulho. E nós não é nada. Amanhã nós somos levados, nós estamos em 5. Se um de nós aqui cair por terra, os outros 4 tem que pegar pelas pernas e levar ao destino final. E tanto orgulho nesse povo brasileiro. Porque isso, eu finalizo dizendo assim: mas Deus no coração desse povo, principalmente os nossos grandes políticos que estão detonando com o nosso país. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso meio para ouvir as nossas histórias. Então, em 1949, o meu pai e o meu tio João vieram aqui também para adquirir umas áreas para depois trazer a família. Depois voltaram para lá para vender as montanhas de pedra que nós tínhamos lá, para depois poder vir para o Paraná. Então, deu dia 13 de junho de 1953, chegamos em Cafelândia. E só para ter uma ideia, era 2 caminhões, foi descarregado umas cabeças de gado que tinha junto, e daí viemos trazendo a pé de Cascavel. Então saímos de Cascavel às 8 horas da manhã e chegamos às 9h30 da noite em Cafelândia.
para saber como é que estavam as estradas naquela época. Não precisa comentar que já dá para entender, né? Mas enfim, aí foi começado a luta aqui, né? O pai com 11 filhos que estavam vivos na época ainda, e 4 eram falecidos, né? Que eram 15 ao todos. E começou a vida aqui, lutando, batalhando sempre, que nem o Alberto falou mesmo. Cafelândia, na realidade, no perímetro urbano, praticamente não tinha. Tinha 2 famílias bem no perímetro urbano, que era o Manuel Bento Coelho, de um lado, e do outro lado, o Teofânio Capítulo Maltese, com uma farmáciazinha lá. E é esses que tinha no momento que nós chegamos aqui. Depois foi entrando mais pessoas, mas foi começado dessa forma. Aí, claro, ao redor tinha famílias, mas não no perímetro urbano. Aí, foi começado ali a luta. E era difícil mesmo, para Cascavel, com carrocinha, com cavalo, para ir lá buscar alguma coisa, mantimento, porque não tinha aqui em Cafelândia. Para vender alguma coisa, só quando vinham os caminhões de Santa Catarina ou do Rio Grande trazer alguma mudança, aí levavam de volta milho, feijão, arroz, alguma coisa que eles compravam e levavam. Então a sobrevivência nossa foi mais ou menos nesse rumo, nesse campo. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, foram crescendo, e hoje é a Cafelândia que é hoje aqui. Nossa saudação a todos os que vieram nos ouvir. E de fato aqui a nossa família chegou no ano de 1958, aonde viemos com caminhão de mudança, e veio meu pai e minha mãe, irmãos e irmãs, e o avô, inclusive, que veio depois a falecer aqui em Cafelândia 1 ano mais tarde, quando inaugurou um cemitério aí que nós tínhamos aí no passado, aqui perto do Plaza, que é conhecido. O meu avô foi o primeiro sepultado na época lá. E 2 anos mais tarde, infelizmente, faleceu o nosso irmão mais velho, Severino Pasquale, do qual hoje está homenageado na construção do ginásio de esportes, e que isso foi em 1961. A finalidade da família que veio aqui para Cafelândia, na época, o interesse nosso era de plantar café. E daí, de fato, foi derrubado uma área de mata virgem e foi plantado o café. E conduzido durante 4 anos, e quando apareceu a primeira florada, infelizmente, surgiu uma geada que detonou a lavoura, e prosseguimos a luta com muita dificuldade, mas sem esmorecer. E aí foi uma época muito difícil, que reformamos a lavoura do café, e posteriormente uma segunda geada acabou destruindo o cafezal florido novamente. Aí desistimos do café e começamos a plantar lavoura de hortelã, e durante esse período todo, entre o cafezal, era cultivado feijão, arroz e milho, e por aí afora fomos prosseguindo. E o município pertencia a Cascavel, e a vida era complicada porque a cidade de Cascavel não dava assim tanta importância como nós merecíamos aqui, e as coisas eram precárias, estradas, construção de ponte, bueiro, muitos locais não existia. E aí a nossa história prosseguiu, e quando foi iniciada a cooperativa, que foi fundada com o pioneiro, que foi o padre Luiz Luiz, em 1963, para construir uma usina hidrelétrica ali no Rio Central, foi construída uma barragem e instalado um gerador de energia e com um transformador, e daí foi transportado a rede de alta tensão com postes de madeira até aqui em Cafelândia, que era um projeto novo. E o projeto nosso aqui de Cafelândia foi traçado
em 1960, quando na época o governador do estado, que foi o Moisés Lupião, tinha mandado os engenheiros do estado a traçar o loteamento rural aqui de Cafelândia, quando foi dividido a área aproximada de 10 alqueires para cada requerente ou proprietário, que existem até hoje, mais ou menos por aí, a documentação com o título do governo do estado na época. Enfim, daí prosseguimos a batalha e se passaram uns 10 anos, mais ou menos, que a cooperativa de energia conseguiu atender. E mais tarde, daí não tinha mais capacidade. E foi quando surgiu daí a Copel e foi entregue daí a área de atuação da cooperativa para que a Copel assumisse definitivamente. E aí prosseguimos com uma atividade de agricultura que foi pior e muito difícil porque não havia estrutura própria para recebimento, desculpe, e até para armazenamento e secagem, um negócio complicado, primitivo, mas não foi entregue. E foi conseguindo até que em 1972, daí foi novamente renovado o projeto Iguaçu de Cooperativismo, que surgiu na época, onde a maioria das cooperativas que temos aqui no oeste do Paraná foi da época do projeto Iguaçu e que a Copacol já tinha iniciado praticamente 10 anos antes. E a cooperativa nossa, na verdade, é a pioneira no oeste do Paraná. E aí, então, foi construído um graneleiro com secador, limpeza e balança e escritóriozinho. E já se passaram 53 anos. E aí, o progresso foi acrescentando cada dia mais. E, na verdade, para não me delongar, daí continuamos pertencendo ao Cascavel até o ano de 1983, quando foi conseguido então eleger a primeiro prefeito aqui de Cafelândia, que assumia no dia 1º de fevereiro na época, e que o governador eleito também na época foi o José Richa, e que o governo também na época assumia no dia 15 de março. E Cafelândia, infelizmente, na época, foi considerado, pela perspectiva do ICM que nós iríamos receber, o município mais pobre do estado do Paraná, que continha, na época, 370 municípios. E que depois, na verdade, foi uma batalha ferrenha para descobrir a causa e porquê que tinham considerado que nós éramos o município mais pobre, que na verdade não era. Mas dependeu de um trabalho muito complicado e sério para comprovar e desmascarar alguns que deram a documentação errada, que inclusive tinham reduzido o nosso município pela metade na documentação. E daí por isso é que o nosso município foi considerado o mais pobre do estado do Paraná. E não tinha sequer uma viatura para se embarcar no dia da posse do prefeito, e que não ficou nenhuma máquina e condução nenhuma, e foi uma época triste porque deu muita chuva no ano de 83, inclusive no estado todo, e que até pontes da própria DR tinham sido levados embora, e aqui no município nosso metade mais ou menos dos bueiros não existiam mais porque as enxurradas levaram embora. Bom dia, obrigado por poder participar deste programa. E o meu pai veio para o Paraná para passeio, visitou Adolfo Herman aqui em Cafelândia e voltou para Santa Catarina e gostou. Já há poucos meses embarcou a família num caminhão sem vender nenhuma propriedade lá e começou a encarar aqui em Cafelândia.
e gostamos muito, que foi um passo bem feito. Nós sempre apoiamos ele também. E a Cafelândia iniciou muito pequena, era uma cidade muito pequenininha, antigamente se chamava até de Caixão, né? Então essa foi uma coisa que cresceu, mudou para Cafelândia, uma cidade hoje reconhecida no mundo inteiro, tá bem? Obrigado pelas... Comentar do Rio Caixão, tem gente que fala que era porque dava bebida a cavalo quando chegava ali, isso e aquilo. Eu tenho a história correta do Rio Caixão. Eu tinha uns 9 anos de idade, ou que seja 10 ou 8, não me recordo bem. Chegou um senhor lá na escola, nós era 18 alunos, e por sinal, o banquinho para pôr o livro era uma torinha de madeira, e para a sentar era outra. A professora se chamava Blanda Averotti. O aluno que não tirava os 2 assentos do meio da sala para pôr na lateral, no dia seguinte tinha que tirar os 36, que 18 vezes 2 dá 36. Tinha que tirar todos. Problema porque educação, para os que não tinham educação. Então esse negócio do Rio Caixão, chegou um senhor que vinha trazendo um defunto da fazenda Emílio Alves, Iguaçuzinho, tinha sido matado ou morreu, em final era um defunto. E no chegar no Rio Caixão, ele desceu, que ali era bem declive, ele desceu com a carroça, quando foi sair do outro lado, o caixão caiu dentro do rio. E esse senhor veio lá na aula, o Germano Motter ainda é vivo, que estudava a par desse velho que está falando. Fomos eu e o Germano lá no Germano Alba pedir uns homens para vir carregar o caixão, e que só tinha criança aí na sala de aula. Ainda diz a professora, vocês passam por fora, não passa lá onde está o caixão, porque o defunto poderá reviver, né, ou fazer mal para as crianças. Eu e o Germano Alba fizemos, Germano Motter, e aí dizem que é outra coisa, por isso que as coisas não saem bem contadas. Eu estou feliz em ver aqui esse senhor, que é da época quando ele falou da estrada de Cascavel, meu irmão mais velho, meu cunhado, e as pessoas que eram homem na época vinham roçando, demorou uns 3, 4 dias, gente. Hoje as pessoas chegam, tem tudo e ainda cramando. Obrigado pela nova oportunidade, obrigado, vizinho, por lembrar que o Florindo e o Salvino lembram da história do caixão. Então essa história aconteceu, mas essa é a finalidade. Depois foi plantado uns pés de café, inclusive meu pai em 1951 plantou 4, 5 arqueiros de café. 55 veio um jadão que detonou tudo. Depois da jada veio o fogo, detonando tudo. Essas pessoas que aqui estão têm história, meu amigo. Bom dia, amigos. Sou Rodrigo, sou Paulão, nós todos agricultores. Prazer estar reunindo esse bate-papo aí para lembrar dos tempos antigos, né? Relembrando o tempo do caixão, eu com meu irmão, um domingo, esse caixão estava na rua lá embaixo, para cima do Manuel Bento. Eu lembro que fosse hoje. Esse caixão estava na rua, era o último dia daí começou a Cafelândia. E o Salvinho estava junto. Ele estava para cima do Manuel Bento ali, estava bem no meio essa avenida cortava reto. E ele tava, o caixão estava lá. Tá? O último foi despedida do caixão. Eu lembro bem disso aí. Mas falando da família, meu irmão já deu as coordenadas boas aí, né? Como nós viemos, tudo, né? Eu só ia falar um pouco como é que a gente começou na agricultura, né? No começo era bem sofrido, plantava feijão, arroz e não tinha máquina, né? O primeiro maquinário nosso, eu até trouxe o instrumento aqui, que é o cambal. Todo mundo se lembra? Olha, pode pegar aí o cambal, mostrar como é que é. Eu até trouxe um fardo de feno para fazer como bate, mas ficou lá na frente. Esse aqui é o cambal. De antigamente. Isso a gente jogava assim, ele e mandava. Mangual.
Esse era o primeiro instrumento para debulhar cereais. Parabéns. Isso. E o seu... Depois começou a se plantar bastante soja também, né? Daí começar novamente nosso fundador, Padre Luiz, teve uma ideia de comprar 4 triadeiras. Ele foi para Santa Catarina, lá em Joaçaba, comprou 4 triadeiras para os colonos, né? Acho que já é intermédio da cooperativa, acho. Hoje não, talvez deve se lembrar. Mas ele comprou 4 triadeiras, meu pai pegou uma e foi distribuir essas 4 triadeiras na região aqui. Então eu com o meu irmão, nós trabalhávamos de noite trilhando. De noite nós dormíamos na palha. E tanto tarde que nós trabalhávamos, ficava acabando dormindo na palha dos cereais, feijão, né? Feijão dá para do bebê, que é macio, agora soja não dá. Mas daí começou assim. A primeira colhedeira que nós colhemos trigo, nós puxamos com trator. Essa colhedeira era do Júlio Diba e o Eduardo Diba. Eles trouxeram da Polônia. Se chamava Vístola, a colhedeira. Primeiro a passada os ticas dentro do trigo, depois é que nem fazer silagem hoje, né? E em roda. Daí nós íamos em cima sacando, de noite nós juntávamos. Carregava o caminhãozinho. Naquela época tinha a cetrina, que recebia trigos. Era só a cetrina naquela época, né? E funcionamento pagavam muito bem, né? Pagavam. Naquela época o trigo tinha valor, era pesado por quilograma, né? Que você recebia, né? Então, e hoje é uma máquina, você pode entrar dentro da máquina de terno e gravata que sai limpinho. E colhe-se muito, né? Então um pouco da minha história seria isso aí, né? Naquela época tinha uma riqueza muito grande, as famílias se visitavam, iam na missa, ficavam 1 hora conversando na igreja, ninguém tinha pressa para ir embora, todo mundo ficava conversando entre os colonos, comércio. Então tinha uma amizade muito grande, quando tinha a novena ou qualquer coisa, quase toda a comunidade participava. Então, eu acho que a maior riqueza daquela época foi a convivência das famílias aqui em Cafelândia. Eu quero falar sobre um passado do meu falecido pai. Em 51 ele comprou um caminhão. Não, foi início de 52, já fazia 1 ano que estava aqui. Ele comprou um caminhão e até eu conversando com o seu Vicente Lazarim, que é muito conhecido aqui, ele falou outro dia para mim, disse: Pianê, eu me encontrei com o seu pai em Ponta Grossa, com o caminhãozinho que levava porco. 52. Aí o que aconteceu? Meu pai chegou em casa, diz ele: filhos, eu tinha uns 8, 10 anos, não me lembro, eu vou vender esse caminhão para comprar um maior. Daí a minha mãe falou: se você acha que pode, vendeu o caminhão por 150 conto de réis na época. O homem veio lá, comprou o caminhão, deixou um revólver lá de sinal de negócio. E o outro dia era para vir receber o dinheiro do caminhão. Meus amigos, meu pai chorou, ele veio aí, o homem carregou a mudança de noite e foi embora. O que aconteceu depois? Meu pai tinha a chiqueirada de porco que tinha trazido 18 porcas criadeiras de Ponta Grossa e um cachaço de lá. Ele fez um chiqueirão de 2 andares. As porcas criavam embaixo e com dia 2 os leitões subiam para o 2º andar, todo misturado. Uma porca roncava para dar de mamar, as 18 deitava no mesmo momento e não tinha um leitão que errava o caminho. E o senhor, como intendente, me diga como essa profecia. Não tinha um. Aí o meu pai vai vender os porcos para um senhor de Formosa do Oeste. Para mais testemunha, o meu irmão é cego, mas ainda está aí, recorda bem. Esse senhor de lá de Formosa veio, carregou tudo, os porcos e uma junta de boi. Nós não tinha mais caminhão, tinha sido roubado.
Aí na hora de acertar, e o meu pai, para quem conheceu meu pai, era um italiano brabo, mas no direito. Se roubasse ou qualquer coisa com ele, era desastre para a família. Honestidade. O homem falou, diz, eu não vou pagar os porcos agora, só daqui 30 dias. E o meu pai brabo ali, queria receber o dinheiro, né? Não, só daqui 30 dias. Eu corri lá para minha mãe. Ela estava fazendo boia numa corrente, os cadeirão pendurado, sabe? No meio da cozinha, era de barro, né? Eu disse, mãe, vão levar os porcos e não vão pagar. Vão ficar sem os porcos, sem os bois, sem o caminhão. Diz a minha mãe, ela me chamava de Albertinho, deixa para mim. Eu não sei aonde ela se apegou, meu amigo. Deu partida no caminhão, ele não andou 1 metro. Estourou o diferencial, um caminhão novo. E aí me diz que não tem o além que suporta a gente? Tem. O homem foi embora arrumar o caminhão, foi para Ponta Grossa trazer. Meu pai tinha os peão limpando o café. A hora que esse homem vem para carregar tudo, vocês marcam presença, senão eles vão me levar na marra. Os peão veio lá e fizeram ele ir embora na marra, senão tinha ido o caminhão, os porcos e os bois. É uma história difícil. Olha, do início, falando do início mesmo, então que já foi comentado ali, realmente era esse contato permanente com as pessoas, porque não eram muitas, e aí, final de semana, tinha aniversário, tinha alguma coisa, se reunia 3, 4, 5, 8 famílias, uma gaita, um violão, fazia uns bailinhos, umas brincadeiras. Então sempre tivemos essa, na nossa região aqui principalmente, era feito também se conhecer com as outras pessoas que vinham de fora, que vinha muita gente na época do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois, mais adiante, que começou a vir mais gente mais do norte do Brasil. Mas no início, praticamente, a maioria eram europeus que vieram morar na nossa região. Então, a gente se reunia sempre, fazia uma brincadeira, matavam os frangos, falavam brodo, né? Cozinhava lá os frangos e era festejado. Porque na época não tinha televisão, nem rádio nós não tínhamos. Então, nós tínhamos esse momento de lazer. Além de participar da vida da igreja, que já foi comentado aí, que a maioria eram católicos na época, acho que até eram quase que 100% católicos. Então era a missa, era a participação. Missa quando tinha, que vinha o padre uma vez cada mês, 2 meses ou 3 meses. Se não era o terço, rezava o terço todos os dias, né? O capelão, que era Fioravante Moto, que era o capelão da época aí. Enfim, então a gente tinha esse contato com as pessoas sempre, assim, digamos, para se conhecer um pouco mais. Esse era o estilo principal da nossa vivência naquele período. Vice-prefeito foi de 97 a 2004. Foi 8 anos que a gente foi vice-prefeito aqui em Cafelândia, quando o falecido Romano, agora que passou há poucos dias, né? Que também era um dos pioneiros também, que já não está mais conosco. Mas deixou um trabalho que, como se diz, nunca será esquecido, tanto na cooperativa, na Contriguaçu, tanto no município, na própria fazenda dele, na parte agrícola, né? Então ele deixou ali, como vice-prefeito, eu acho que foi um aprendizado muito bom, e a gente também, como ficamos lá, que o Alberto também falou, saímos de cabeça erguida, porque foi feito tudo aquilo que era possível fazer, dentro das possibilidades que foi feito. E além disso, sem tirar proveito de 1 centavo sequer. Então esse que é importante da gente viver e transmitir vida, mas assim com a vivência de cada um. Então não é para querer se aparecer ou não se aparecer, não é isso aí. Mas que a gente está falando uma realidade que os demais companheiros que nos conhecem aqui podem comentar. Então isso que foi importante. Mesmo nos momentos difíceis, mas a gente procurava conversar com o Romano, porque tem os momentos de bons na política e tem os momentos ruins. Isso. Porque, infelizmente, no setor político tem muita gente boa também. Isso. Principalmente de baixo para cima. De cima para baixo, eu não boto nem um dedo no fogo, não, de jeito nenhum. Mas, enfim, aqui eu acho que tem muita gente boa no interior e que procuram viver também hoje, fazer as coisas certas, trabalhar em prol do bem comum, não pensando no meu grupo, na minha família, não. Pensar no o povo, né? O povo, né? É isso aí. Olha, de início,
antes de instalar o município aqui, eu parti para Curitiba para poder entender por que é que o nosso município foi o mais pobre do estado do Paraná. Quando nós já tínhamos até uma boa produção aqui, já tínhamos a Copacol, que foi iniciada em 63. E aí então eu resolvi para a Secretaria do Estado das Finanças, da onde é que saía os índices de participação de cada município, e lá me disseram que era conforme a nossa área que tinha sido desmembrada de Cascavel, que por 2 anos a lei dizia que os municípios novos, recém-criados, iriam receber os 2 primeiros anos conforme o tamanho que desmembrou de Cascavel. No caso nosso, para a Cafelândia, esse era o percentual que nós ia ter de retorno de ICM aqui para o município, que era a base da nossa receita. Mas aí eu fui curioso e acabei perguntando para o funcionário lá, que o secretário me colocou à disposição, até para que eu conseguisse entender de todo o esquema de tributação para os municípios que participam do fundão, que são 25% do ICM que é recolhido no estado, que vai para esse fundo, e que desses 25% é que todos os municípios recebem a sua parte. E aí então a área que eles me passaram, que tinham recebido a informação do Instituto de Terra e Cartografia da época, que hoje seria depois o IAP, que agora com o Ratinho mudou para IAT, eles é que forneciam o tamanho da área. E aí eu perguntei qual é o tamanho da nossa área do município de Cafelândia. Daí eles me disseram que o documento constava como 166 quilômetros quadrados. E eu, assim, de momento, me deu uma luz que, de mente, eu vi que tinha um erro muito grande naquele cálculo que tinham feito para o nosso município. E aí eu falei, quem forneceu isso aqui foi o IAP, foi o ITCF. Aí, muito bem, falei, agradeci ao homem lá das finanças e parti para o Instituto de Terra e Cartografia. E cheguei lá e tive que interpelar os homens lá e perguntei como é que tinham medido a área do nosso município aqui, que eu não tinha visto ninguém chegar aqui para fazer medição. Aí eles me disseram que eles nem precisavam vir aqui para medir, porque eles mediam lá na planta, no mapa. E a área que nós tínhamos era 166 km². Daí eu disse para eles que estava errada e que não conferia. Aí os engenheiros até meio se irritaram lá, acharam que eu não tinha moral para ir lá, duvidar do trabalho deles. E eu falei, olha, para ser sincero, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não tenho medalha nenhuma, falei, de engenheiro e coisa alguma, falei, mas de burro eu ainda não carrego ela. E aí os homens ficaram bravos e falei, vocês vão perder para mim hoje aqui. E aí o cara ficou irritado lá. E aí quando eu vi que ele estava bem bravo, aí eu falei, eu acho que vocês mediram uma planta, que vocês medem na planta, eu acho que essa planta já tinha sido reduzida pela metade. Aí enfureceram, né? E aí eu falei, sabe de uma coisa? Sentamos tudo aqui, que eu vou contar uma historiazinha aqui para vocês, e que vocês vão ver que vocês vão perder para mim. Aí eu sabia mais ou menos a distância da divisa de Nova Aurora com Cascavel, que davam de 30 a mais quilômetros, né? E aí a divisa aqui com Corbélia é o Rio Melissa, e depois do outro lado aqui com Nova Aurora chega no Rio Central, e daí subia acima aqui, e daí cortava o outro espigão e ia para o Rio Verde.
e do Rio Verde sobe acima daquelas pontes que tem aí que vai para JS, para Cascavel. A maioria era tudo estrada de chão, né? E então eu falei para eles, em média, no mínimo, porque aqui é mais estreito, mas depois que cortava um espigão para chegar na Antagorda, aí cortava o outro para chegar lá no Rio Central, e aqui subindo para o Central cortava outra vez o espigão para ir para o Rio Verde. Eu falei, se não der 10 quilômetros em média de largura, tem que ser próximo. E aí eu falei o seguinte para os homens, na matemática que eu aprendi, 30 de comprimento por 10 de largura, não dá 300 quilômetros. Aí os homens começaram a amarelar. Daí eu falei, eu vim aqui para saber qual é a matemática que vocês usaram para achar uma área de 160 quilômetros no nosso município. E em função disso, o nosso índice saiu lá embaixo, e foi o município mais pobre. E aí eu falei para eles que iam ter que retificar toda a documentação e atualizar, porque senão o negócio ia ficar preto. Aí os homens não queriam fazer o documento, porque acharam que eles iam ser os responsáveis do erro, né? Daí eu falei, tem uma coisa, se vocês não quiserem fazer o documento, amanhã cedo nós estamos indo para a justiça. Daí lá vocês vão saber se vai fazer o documento ou não vai. Aí os homens entregaram os pontos e tiveram que retificar e sair a medição, que de princípio deu 302 quilômetros, quer dizer, dobrou praticamente o tamanho da área. Mas pior é que eu acho que houve até uma malandragem, que teve algum político da região em Cascavel, que devem ter dado propina, acredito que para algum funcionário desonesto, do qual chegaram à conclusão de que tiravam a metade da área nossa e o resto do município continuava sendo levado pelo município de Cascavel. Então, se nós não tivéssemos descoberto isso de pronto, sabe, o município de Cafelândia ia ficar inviável, insustentável, que eu nem teria instalado ele. E aí foi um sofrimento, porque nós aí não tínhamos recurso, e o primeiro ano praticamente não teve como mudar e alterar isso, porque os índices de ICM dos municípios estão definidos nesse ano, quando vai terminando, e o governo decreta o índice de todos os municípios no mesmo dia, porque tem que fechar o 100%. E aí passa a vigorar já a partir de janeiro, e durante o ano não muda mais, vai até dezembro de novo. Então nós estávamos ameaçados de que o índice nosso do primeiro ano ia ter que ficar naquele. Aí quando o Richa assumiu, eu falo a verdade, o homem ficou quase louco, porque o Paraná, além de estar com a receita péssima na época, ainda deu aquele tempo que arrancou bueiro, ponte, o estado inteiro, e o homem estava montando o governo dele, o secretariado, e não tinha nem como atender os prefeitos lá em Curitiba. E eu fui conseguir marcar uma audiência com ele lá do mês de maio para junho, para chegar lá e explicar tudo o que tinha acontecido, os erros e tal. Pedi para ele que ia ter que consertar, porque senão aqui nós estávamos mortos. Aí ele falou que era uma coisa difícil no primeiro ano, porque tinha uma lei que ele não podia alterar por decreto. Falei, mas o senhor vai ter que fazer alguma coisa lá, porque senão eu até vou entregar o município. Aí eu falei, não, se o senhor quiser, põe um interventor lá, porque eu, milagre, não sei fazer. Falei, então o senhor se põe no meu lugar, né? Daí ele me pediu uns dias, porque ele ia estudar a forma que podia mexer, porque se mexesse num, vai acabar tirando do outro. E assim, consequentemente, daí os caras vão para a justiça e o governo fica na pior dificuldade. Eu falei, não precisa mexer com todos. Quem está levando, falei, indevidamente o município, o ICM do nosso município, é o próprio município de Cascavel, porque tinham reduzido o tamanho da área pela metade. Mas mesmo assim, sabe, aí foi lá para o mês de agosto
que eu obriguei o governador praticamente, que eu disse para ele que eu ia entregar lá o boné para ele, que pusesse um interventor, porque nem o vice não ia querer assumir. Não tivemos capacidade de adquirir nenhuma máquina no primeiro ano, porque a capacidade de endividamento não permitia pagar a máquina. E daí tivemos que contratar umas maquininhas por aqui, meio na confiança da nossa pessoa e do povo daqui, da família. E começamos a consertar bueiro e ponte, que tinha as lavouras até madurando na época, no mês de fevereiro, que tinha muito lugar que não tinha como entrar a máquina nem o caminhão para poder colher a lavoura e trazer para a cooperativa. Então foi sufoco, sabe, assim, de um em cima do outro. Primeiro nós tivemos que estruturar o município todo, para ser sincero. E o meu mandato primeiro foi de 6 anos. E daí quando eu consegui fazer o governador assinar um decreto, reconhecendo o que eu disse para ele, que tinha que alterar e tirar uma parte de Cascavel para cá, que foi só durante de agosto até dezembro, o primeiro ano ajudou um pouco. E na sequência não aceitei mais nem os critérios que o Estado estava usando. E nós montamos um cadastro de todas as propriedades do nosso município, com o CPF de cada proprietário, sabíamos quanto que ele plantava, o que produzia, se tinha aviário, o chiqueirão e tal. E contratei um perito na área de tributação, que era lá do município de Guarapuava. E aí conseguimos montar esse cadastro e fizemos uma fiscalização e emitimos o bloco de nota de produtor rural, que daí o produtor colhia produto, fazia nota e acompanhava a carga e vinha a maioria para a cooperativa, e mesmo que fosse para outra região já tinha o número que era da produção daqui do município. E pior que daí a pouco fomos descobrir que tinha uns fazendeiros aqui da região de Rondon, Cascavel e Toledo ali, e estavam declarando a produção do município daqui para o município deles lá. E aí era pior ainda, né? E aí fui obrigado de ameaçar os homens que eu ia tentar apanhar eles na cadeia. E aí eu fiz eles estornar a documentação toda, que já tinham levado o produto até para Ponta Grossa e Londrina, nas indústrias, e tiveram que trazer de volta as notas. E ameaçamos até, dizendo que se voltasse a fazer isso aí, falei, nós vamos tentar vocês pôr na cadeia. Porque senão eu mando arrancar os bueiros e as pontas que nós estamos fazendo aí, para vocês saberem daí o que é bom, né? Porque nós não tinha estrutura, não tinha nenhum veículo, ponhamos nossos veículos, cada chefe de funcionário que eu contratei, e eu paguei o combustível para eles ponhar o carro deles para nós iniciar a tarefa do município. Então 240 obras de bueiro e alguma ponte foram construídas nos primeiros 6 anos, que foi o meu mandato. Mas do segundo para o terceiro ano em diante, depois de corrigido esse problema do índice de ICM, aí o nosso índice começou a subir de segundo para o terceiro ano, e subiu muito que o povo até nem acreditava. E foi quando daí conseguimos começar a estruturar o município e construção de escola, que estavam caindo meio podre por aí tudo. E aí foi, inclusive a própria prefeitura, conseguimos construir no ano de 87, ainda no 5º ano de mandato, essa obra que está aí. E o próprio centro esportivo, no finalzinho do meu mandato, em 88, foi adquirida as áreas de terra para daí conseguir fazer o campo de futebol, e a construção do ginásio de esporte no finalzinho de 88. Quando daí o nosso candidato, que foi o saudoso Benjamin Mota, irmão do Armindo aqui, que ganhamos a eleição, e daí ele deu uma continuidade nesse trabalho. E outra coisa monstruosa que tivemos que fazer aqui foi a conservação de estrada, a adequação, porque as estradas velhas, antigas, aqueles careadores que estavam do tempo que foi derrubado o mato,
Quando chovia, foi mecanizada as áreas de terra, os agricultores faziam uma valeta e jogavam a água para a estrada. E aquilo vinha descendo e acabando com as estradas e ia para o rio e às vezes levava até os bueiros embora. E esse foi um trabalho monstruoso que tivemos que juntar com a comunidade, a cooperativa, o município e o próprio cooperado. E daí se iniciou o trabalho da construção das microbacias, né? Que foi uma coisa muito grande, muito séria. E depois disso ainda o cascalhamento, que foi uma outra tarefa de milhares, sei lá quantos mil caminhões de cascalho que tivemos que pegar até de outros municípios para viabilizar, porque para funcionar o abatedouro, dia de chuva, tinha que levar ração e buscar o frango. E as estradas de barro, onde não tinha cascalho, era um risco e o caminhão tinha que encorrentar e muitas vezes deslizava, tombava o caminhão de frango, de ração. Era coisa assim, meio de louco, sabe? Mas superamos tudo isso aí, começamos a construir escola nova e consegui trazer 3 cursos de 2º grau para o município e implantamos também as pré-escolas, posto de saúde. E aí partimos para fazer estrutura de galeria na área urbana, que era muito perigoso, cheia de valeta e erosão. E instalamos uma fábrica de tubo e lajota. E aí a rede de luz era uma mixaria, que a cooperativa vinha uma redezinha de Nova Aurora. E quando chovia, geralmente caía a energia, parava até o abatedouro. E aí eu ia para Curitiba, direto lá com os homens, que até me dava bem com eles, eram amigos do mesmo partido e tal. Daí eles construíram uma rede de Assis Chateaubriand para a Copacol. E mais tarde daí foi feita uma subestação aqui em cima. E daí foi ainda pedido para interligar com a outra rede que vem de Corbélia. E graças a Deus, daí houve uma estrutura, como hoje aumentaram muito aqui, né? E conseguimos fazer o asfalto daqui para Cafelândia, ainda no governo do Richo, que não tinha. E as galerias que nós construímos aqui, entre o primeiro mandato e o segundo, do finado Benjamin, que daí eu voltei mais uma vez, de 4 anos, foram enterrados mais ou menos uns 50 quilômetros de galeria dentro da área urbana do município, e aonde foi asfaltado para poder ter galeria Boca de Lobo para escoamento. Então foi uma coisa assim de tudo que se pensa, como se diz, e aquisição de áreas de terra para poder fazer até o aterro de lixo, que não existia, e depois adquirimos área até para onde está hoje o laticínio, que não funciona mais. Depois foi para a área industrial, que já tinha o início do finado Benjamin. E daí começamos, no primeiro mandato, a construção do chamado mutirão. E daí tinha que o município desapropriar a área de terra e pagar e dar de graça para a Coapar fazer o loteamento, para daí o convênio com o município repassavam o dinheiro para nós administrar a compra dos materiais de construção. E assim, nesse esquema, foram desapropriadas várias áreas de terra e novamente para o aterro de lixo onde está hoje. E foi construído 500 casas populares nos 3 primeiros mandatos. E aí o asfalto, arborização, iluminação, posto de saúde, agência de renda na época, onde está a polícia lá hoje, a delegaciazinha lá embaixo, que não tinha um lugar para prender vagabundos, sei lá, e tivemos que construir tudo isso. E foi crescendo e hoje é uma potência o que é, né? E a maior, para concluir, a maior vitória que eu acho que conseguimos dar para o povo de Cafelândia, de que quando eu instalei o município, foi o último do Paraná, quando eu deixei o município no final de 92, Cafelândia ficou em 52º município em arrecadação de ICM no estado do Paraná. Quer dizer, deixamos 318 municípios atrás de nós,
em 14 anos. Isso é coisa que não aconteceu em canto nenhum no Brasil. E daí então é que se conseguiu ir continuando a estruturar, e no segundo mandato ainda começamos a implantar uma rede de esgoto sanitário, do qual o município teve que construir 25% no projeto da Sanepar primeiro, para depois eles virem dar continuidade, e que hoje então podemos dizer que temos uma cidade com uma infraestrutura que permite a construção de qualquer tipo de obra, e que a estação de tratamento também foi mudada há pouco tempo, e que é uma grande estação de tratamento de esgoto, das melhores que tem no estado do Paraná, aqui em Cafelândia. O meu pai veio de Santa Catarina, município de Presidente Getúlio. E nossa comunidade, que nem aqui tem as comunidades também, a nossa comunidade se chamava Papanduva. Lá o meu pai deixou uma riqueza muito grande. Foi iniciada uma igreja bonita. Santa Catarina, eu acredito que é um estado que as igrejas mais lindas estão em Santa Catarina. Tenho meus amigos aqui que podem comprovar. E o meu pai começou a trabalhar desde o início até o último dia, quando ficou pronta essa igreja. E os pedreiros, tudo ficava lá em casa do pai. E daí nós ia para a roça, eu e meu irmão. Às vezes meu pai mandava alguém chamar nós para ir lá ajudar, porque a comunidade todo dia tem umas 5 pessoas que tem que ir trabalhar, né? Às vezes por causa de doença, alguma coisa, um outro não podia ir, né? Daí chamava nós da roça para ir lá completar o trabalho, senão os pedreiros não dava conta, né? E daí assim foi iniciado assim, um trabalho muito grande do meu pai, que Deus o tenha. E queria falar um pouco do prefeito Dom Genor, das microbacias. A primeira, se não me engano, se não me falta a memória, a primeira microbacia foi feita aqui no Central, da estrada de Central de Santo Antônio até na Usina Velha. Não respeitava de divisa de vizinho, nada, era fora. Foi mapeado aquele projeto e foi até lá. E as estradas, tudo ainda, e levantado ainda. Levantava passador, mas nada de parar a curva de nível. E ia embora, até acho que dava uns 2 ou 3 quilômetros, né? E ali iniciou, e ali começou um preparo muito bom para o município, para nossas águas. Daí parou de enxurrada para o rio, né? Nossos rios estavam assoreando tudo, de tanta terra que estava descendo para as águas, né? E ali foi um pontapé muito bom do prefeito naquela época, de iniciar esse trabalho. Então eu agradeço até hoje. Hoje nós temos as terras tudo bem preservadas, né? Por causa deste homem aqui que teve a ideia de começar. E eu agradeço muito. Falo, sempre tem um começo. Sempre tem um começo. Tem um começo. Sim. Obrigado pela oportunidade. Cafelândia era um lugar muito falado, né? Se chamava lugar de futuro, né? E o meu pai veio passear uma vez para cá, gostou. Que ano? 62 nós viemos. Meu irmão ficou um ano lá cuidando de sapa de porco, veio um ano depois. Ele ficava acabando de engordar os porcos lá. Naquela época a gente fazia dinheiro com dinheiro de porco. Era o que era certo. E daí nós íamos para cá, daí nós começamos a trabalhar aqui. E todo manual na enxada, né? Um dia nós morávamos perto da beira da estrada ali embaixo, passou um caminhão, chamava-se Pau de Arara. Ele vinha oferecendo gente para trabalhar. Daí o dono do Pau de Arara foi falar com meu pai, se o pai não queria um pessoal para trabalhar. Daí, não, eu pego um. Daí o pai ficou com um, né? Se eu lembro como fosse hoje. Daí o pai arrumou uma enxada para ele, era enxada catarinense, né? O mineiro não gosta, eles gostam. O cabo tem que ser 2 metros de comprimento e a enxada 2 caras, né? Daí ele jogava a enxada na frente, inteirava lá e cobria o capim aqui. Daí o pai não gostava. Daí tem que ser bem feito, né? Daí ele ficou 2 dias lá, daí o pai pagou ele veio para Cafelândia, não sei que rumo que ele tomou.
Mas naquela época a gente pegava gente assim, pau de arara a gente chamava. Era mineiro, era muito trabalhador os mineiros, né? Meu sogro sempre tinha funcionário para ajudar na lavoura. Tudo mineiro, mas gente trabalhador. Muito, muito trabalhador os mineiros. Daí os nossos irmãos quase tudo estudaram, né? Quem não foi pro colégio, eu e o Mano e mais um irmão, né? Valmir. Os outros foram tudo para colégio, né? Todos se formaram, estudo, né? Essa é minha irmã, mora em Curitiba. Ela veio participar do bate-papo aqui. Manda aí um alôzinho aí. Mas naquela época era assim. Daí a gente era tudo braçal, né? De 62 até os dias de hoje, né? Até hoje mora aqui, Mora aqui, sim. 63 anos. Meu pai, multiplicou. sim, meu pai e minha mãe vieram morar aqui e não saíram mais, estão aqui até hoje. Estão guardados, mas na memória de Deus, né? Mas entraram aqui e não saíram mais. Eles falavam muito bem de Cafelândia e gostavam daqui também. Ele era muito religioso e trabalhava muito para a igreja aqui também, mesma coisa. Sempre, pai e a mãe sempre se dedicavam ao serviço da igreja. Sempre. Seu Adolfo Reca, sogro desse senhor, quando colhia trigo, isso na época que era cortado de cerinha. Ela mandava levar trigo para Corbeia para moer e depois ia distribuir para os pobres. Sogra dele. Seu Adolfo, sogro dele, irmão do meu padrinho lá de Santa Catarina. Quando eu fiz a primeira campanha, ele ia junto. Isso, ia Volta pro Pianês, que é meu afilhado. O sogro e a sogra dele mereciam uma estátua. O pai e a mãe desses dois, quando estava velhinho, vieram ali cuidar da igreja, limpar, fazer. Depois de idade, eu às vezes esqueço o nome do seu Walter. Meu Deus do céu, seu Walter, Adolfo Reca e a dona Cecília, o que fazia? Você calcula que saía os dois velhinhos junto comigo fazer campanha? Saía. Precisa de alguma coisa? Vocês, a dona Cecília pedia. Hoje fazem campanha com o celular, com se tiver um morrendo não dá suporte. Aquele tempo era gente que tirava o outro do banhado para socorrer. Hoje eu vejo, às vezes eu estou aí, me perdoe a expressão, mas eu estou aí no boteco, chega gente e diz: Pianês, tem um caído lá. Lá vai o Pianês. Esse senhor fez campanha comigo e eu não deixava queixando. Se tiver algum passando fome, vamos lá no mercado que eu pago cesta. Certo? Eu pago cesta básica se tá passando mal. Gente, o irmão desse aqui, para quem não recorda, foi o autor do abate de Cafelândia. Ele foi para lá em Santa Catarina, que lugar eu não me lembro, para ver os abates de frango. Trouxe a ideia para ser feito em Cafelândia. Benjamin Antônio Motter foi o autor da ideia. Às vezes vai ser outro que diz que foram eles, mas quem trouxe a ideia para o abate de Cafelândia foi o irmão desse senhor, Benjamin Antônio Motter. Eu era vereador adversário desse, mas eu ia lá na mesa, dizia: seu Benjamin, olha, tem uma dificuldade, vai lá ver, nós ajuda. Gente tem que ter coração para ser político também. Não só botar dinheiro no bolso. Não é o caso daqui. A Genor 10, outro 10, outro 10 e pouco. Mas os nossos políticos brasileiros, então são história. Nós é defensor de Cafelândia, começando por os dois gêmeos. Esse aqui que foi prefeito muitos anos, esse senhor foi vereador e foi vice-prefeito, e nós sabe das dificuldades de Cafelândia. Eu andei 5 vezes fazendo campanha, 3 vezes para vereador
Eu pouco andava para vereador, mas para prefeito eu fuçava. Depois consegui ajudar a eleger o filho dele, o Bugron, de prefeito, e hoje eu não me envolvo mais. Não, em política. E eu vou falar o seguinte: política, futebol e religião, cada um pegue a dele e chegue mais perto a Deus, se possível for. Cada um siga a dele. Olha, o setor político é uma coisa muito importante na vida de todo ser humano. E ninguém adianta dizer que eu não gosto de política, que eu gosto, que o Roberto falou agora também. Tudo bem, cada um tem que respeitar o outro no seu setor de trabalho, na sua sigla partidária, que temos que ter uma sigla para ser candidato, ou para ser prefeito, ou vereador, ou vice, né? Mas, enfim, a política, ela traz muita coisa boa. É duas coisas no mundo que mais pode ajudar os seres humanos. É a política e a religião. Agora, a política tem que ser política, porque a palavra política é uma palavra sagrada. Agora, os políticos que fazem dela, muitas vezes, obra do Satanás. Daí estou resumindo uma palavra, que eu gosto de falar as coisas bem rápidas. Aí, então, porque eu acho que assim, dentro da política não pode ter inimigo, nós temos adversário. Mas eu não sou inimigo de nenhum dos... Vamos falar de Cafelândia, no caso? Eu encontro com todas as pessoas, independente de raça, cor ou religião. O tratamento para mim, tanto eu trato você, quanto eu trato o Alberto, quanto eu trato os companheiros da nossa época aí, ou outras pessoas que chegaram ontem em Cafelândia. Para mim é tudo uma coisa só, em termos de respeitar e valorizar cada pessoa. Na verdade, a gente teve a oportunidade de participar de alguns encontros, como é possível, um foi em São Paulo, outro em Porto Alegre, São Leopoldo. Pessoas internacionais dando palestras sobre política. Então, como é possível fazer política à luz do Evangelho? E aquilo que quando eu fui vice-prefeito, eu usei muito essas passagens que a gente teve essa oportunidade para colocar, porque muitas vezes acha, porque o cara é adversário. Nós estamos num país democrático, cada um vota para quem quiser, cada um é livre, espontânea vontade para votar para Pedro ou para Paulo. Agora, ganhou, se elegeu, lembra com o Alberto Clavino, nós perdimos. O que eu falei, fomos na rádio, parabenizamos quem se elegeu, foi parabenizamos os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, parabéns a vocês. E nós saímos de cabeça erguida, por quê? Foi feita uma campanha limpa. Aí eu nunca acompanhei um voto sequer da turma quando do Júlio foi candidato também. Nunca foi comprado um voto nenhum. Quem votou foi o povo. Agora a obrigação dele é trabalhar em prol do povo, não dos eleitores só, em prol de todos, porque não é independente, que se fosse para votar só numa, então tem que ser uma, como é que é? É a ditadura militar, uma ditadura. Daí é obrigado a votar para aquele ali. Beneficiar os seus, né? Sim, agora nós estamos num país livre. Democrático, então, né? Democrático, então você vota para quem quiser. Então política para mim é uma coisa sagrada, é uma coisa muito boa para quem faz da política um trabalho em prol do bem comum. O que eu devo lhe dizer, em todas as famílias, e principalmente o católico, que se apegue com Deus, de manhã, de tarde e de noite. Não se iluda com a riqueza do outro. Para você chegar num pedestal, você tem que passar por várias etapas, por várias dificuldades. Não é chegar... O jovem tem que se conscientizar que tem que ir devagar, gente. Olha, eu tenho netos e eu aconselho quase todo dia, devagar, devagar e devagarzinho, porque para subir é fácil, para descer é um tombo. No outro dia eu quase perdi um gerro que caiu de 2, 3 metros de altura. Olha, vocês nem calculam o sufoco da minha família para ver perder uma pessoa que estava são e de repente morreu. Cuide mesmo, ele não morreu porque eu me apeguei mesmo com Deus. Digo, filho, bati no peito do neto, você tem a filha pequena, reaja e se apegue com Deus. Pergunta para ele hoje, aquelas palavras ainda hoje ele lembra. As outras que a minha mulher falou, a mulher dele e a criança, ele não lembra de nada. Essas palavras que eu falei para ele, ele lembra hoje.
Então, Deus em primeiro lugar. Esqueça a riqueza. Os companheiros todos são bem-sucedidos, bem de situação que Deus levou com o trabalho deles. Agora, a inveja do povo jovem, eu nem vou passar a te falar porque eu a presencio bastante. Querem chegando, sem ter trabalho, menos, para quem é jovem, eu aconselho Deus primeiro e depois vão procurar. Muito obrigado, e aos companheiros aí eu desejo um ano de 2026, que seja um ano bom e que nós lá em cima mude essa... Deixa quieto. Amém. Amém. A você, jovem, não esqueça de ir em busca do conhecimento. Estudem, vão em busca do conhecimento, seja no qualquer setor da sociedade, na política também, vão em busca do conhecimento, o que é fazer política à luz do Evangelho. E vamos aproveitar esse momento de vocês jovens, que vocês são os futuros administradores do município de Cafelândia, não só do município como um todo também, da vida da igreja, da vida da cooperativa. Então, vão buscar o conhecimento, que é um dos pontos mais importantes para cada um de vocês. Muito obrigado a todos e que Deus proteja e abençoe cada um de vocês. Palmas. Eu queria ainda, voltando um pouco atrás agora, nos finalmente, eu queria recordar aqui que o Rodrigo se elegeu vereador, e me recordei do avô dele, que foi um dos pioneiros aqui de Cafelândia, o seu Afonso Acorde, que era um homem até avançado para a época, que ele tomava iniciativas e foi corajoso e era animado, altruísta, e que o meu pai conheceu ele desde criança, que vieram quase da mesma região lá do sul de Santa Catarina, da cidade de Criciúma. E então eles viveram aqui praticamente, o meu pai com 101 anos de idade e o seu Afonso também, eu acho que chegou quase 100 anos. E no demais, eu devo de lembrar que quando chegamos aqui também teve um irmão meu que foi para o Rio de Janeiro, servia ao exército, na época, que é o Hildo Pasquale, que foi 15 anos presidente da Coca-Cola aqui. E na época que nós chegamos em Cafelândia, ele teve que ir para o Rio de Janeiro servir na polícia do exército. E só veio embora depois de um ano. E que chegou aqui em Cafelândia, e como ele era um dos mais velhos, então liderou o nosso trabalho. E o outro que faleceu num acidente, que era o mais velho mesmo, o Severino, que eu mencionei antes, que foi um dos primeiros motoristas que teve no município aqui, sabe? Teve pessoas que compravam um caminhão na época, que eu lembro do José Malteso, que também foi pioneiro e foi embora muitos anos daqui, e ele teve que ensinar os caras a dirigir caminhão, porque ele era mecânico e motorista. E infelizmente depois acabou falecendo num acidente de caminhão, puxando tora. E quando ele ia casar no sábado, ele morreu na segunda-feira, 5 dias antes do casamento. Então são umas coisas assim que chocam a gente até hoje quando lembra do que passamos aqui. Mas que a juventude tem que olhar um pouco mais, talvez, no passado, para que saiba no mínimo a história, porque eu vejo muita gente hoje aqui no nosso município que, se eu for perguntar para eles, não que eu quero que eles assim me conheçam de vista ou pessoalmente, mas que saibam no mínimo o histórico do município, porque acho meio ridículo uma pessoa que nasce aqui no lugar, se for perguntado da história do nosso município, de não saberem nem meio salário mínimo,
e que então tem que saber um pouco dessa história, porque senão a pessoa que não sabe de onde veio não vai saber nem para onde vai. Mas isso cabe também às escolas, aos departamentos de educação, que eu acho que tem que tomar umas certas atitudes, porque senão fica um fiasco, que amanhã depois uma pessoa dessa se for até ser interrogado ou fazer um concurso, sei lá o quê. Se cair uma pergunta a respeito disso, o cara vai ficar envergonhado, porque nasceu no lugar e não sabe a história do município. Então eu peço que o povo passe a considerar um tanto isso, porque senão não tem mais nem cabo e nem rabo as coisas, né? Surgiu esse projeto, Memórias Vivas. É isso aí, parabéns para vocês. E obrigado ao povo que terá a paciência de assistir alguma coisa por aqui. Obrigado. Eu quero agradecer Paulo, agradecer o Rodrigo por ter nos convidado para participar desse debate. Fiquei muito contente com o meu amigo Alberto, meu amigo Armindo, nosso grande amigo Angenor, meu irmão Florino, por estar participando desse projeto. E quero agradecer a Deus por nós poder estar participando uma vez, por tantas vezes for preciso, e que estamos sempre juntos aqui. Obrigado a todos. Hoje a família, os filhos, se os filhos hoje amassem os pais e as mães como nós amávamos, era um pouco diferente, né? Naquela época, quando a gente fazia uma arte, o pai e a mãe sabiam corrigir. Hoje não tem mais direito, então leva um pouco o problema a não corrigir tão bem os filhos, né? Mas eu peço a Deus que todos se amem bastante os pais e as mães, né? E sabendo que eles amam o pai e a mãe, também eles vão sair por um bom caminho. Obrigado. Amo vocês todos também. Obrigado ao Rodrigo, obrigado ao Paulo, obrigado a todos os nossos companheiros agricultores, né?